Bom dia a todos, essa é a nossa videoaula de abertura, tá? Onde eu vou apresentar a disciplina de interação humano-computador com uma carga horária de 45 horas. Eu sou a professora Eveline, tá? Aqui está a descrição da minha formação, tá? Sou professora do Instituto Federal do Maranhão, no campus Monte Castelo, já há 18 anos, e tenho alguns trabalhos de pesquisa em jogos educacionais, em direito de software e interação humano-computador. Sobre a disciplina, né? Nesta disciplina, nós vamos estudar os conceitos de interação humano-computador, que se refere ao projeto da interface, da interação de sistemas interativos destinados ao uso humano. Tá? E nele nós vamos trabalhar ergonomia, design, engenharia de software. Tá? Esses conceitos, esses conhecimentos, eles vão agregar, vão colaborar com a disciplina, tá? Então, essas áreas elas colaboram com conceitos específicos e subsidiam os princípios de projeto e design da interface. Para um projeto de interface também deve ser considerado os aspectos de acessibilidade, usabilidade, tá? A aplicação de todos esses conhecimentos possibilita a construção de interfaces que possam refletir da melhor forma possível conceitos de interatividade, amigabilidade, usabilidade, acessibilidade, além de aspectos específicos do contexto do usuário e de suas atividades. Então, eu vou ter um conjunto aí de aspectos que eu tenho que levar em consideração para conseguir garantir ou tentar fazer a melhor interface possível e prover a melhor interação possível para o meu usuário, me respaldando nas questões de usabilidade, acessibilidade, né, e aceitabilidade também. O plano de ensino, qual a ementa, né? O planejamento visual, critérios práticos e teóricos de usabilidade, acessibilidade, semiótica, ergonomia e design de software, fundamento da engenharia de software para a construção e layout de interfaces, ergonomia de software, acessibilidade de sistema de informação. Objetivo geral, conhecer os conceitos principais da interação entre o usuário e o computador para o desenvolvimento de interfaces que ofereçam usabilidade, acessibilidade e aceitabilidade para os usuários. Tá? Eu tenho que identificar esses conceitos para depois conseguir aplicar na hora do desenvolvimento das minhas interfaces. Alguns exemplos, tá? A gente tem aqui algumas interfaces de painéis de aeronaves antigas, tá? E hoje a gente vê que eu tenho aí interfaces bem mais elaboradas, tá? Então isso aí é uma crescente, tá? A gente pode ver o que era antes e o que é agora. Tá? Então, isso aí é uma forma de interface, só que nesse caso, não só de sistemas computacionais, que você vê aí em cada uma dessas telinhas, eu tenho um sistema computacional embarcado, mas também até a própria disposição dos equipamentos, né? Então, aí já entra na interface homem-máquina, ok? Isso aí é apenas para você exemplificar o que nós realmente vamos pensar, em que realmente vamos estudar nessa disciplina. Tá? Conteúdos da unidade 1. A parte de planejamento visual, os critérios práticos e teóricos de usabilidade, acessibilidade, semiótica, ergonomia e design de software. Tem como meta, né, conhecer a importância do planejamento de interfaces, sistemas interativos e conhecer os critérios que colaboram para o desenvolvimento dessas interfaces. Alguns exemplos também eu trouxe aqui, apenas para ilustrar, a linha do tempo dos sistemas operacionais. Tá? Olha aqui, o Windows 85, como era a interface, o Windows 87, o Windows 3.0, o Windows 95. Tá? Hoje nós temos aqui o Windows XP, o Windows 2000, o Windows Vista, tá? E tem o Windows 7 e bem outros até mais avançados. E vocês sentiram aí uma diferença muito grande na contemplação, né, na elaboração dessa interface. Né? Já no conteúdo da unidade 2, eu teria aí ergonomia de software e acessibilidade de sistema de informação. Seus objetivos seriam reconhecer e aplicar engenharia de usabilidade e aspectos ergonômicos do design de interfaces, conhecer os aspectos necessários ao design de interfaces acessíveis. Aqui a gente vai trabalhar a parte de aceitabilidade, usabilidade e acessibilidade de sistemas. Então, para complementar aqui, dentro daquela minha linha do tempo, né, eu teria aí já o Windows 7, né, que é que foi um dos mais utilizados nessa linha de sistemas operacionais. Aí tem também pegando a parte do Linux, né, eu tenho o Mac, tá, e outros, tá, outro Mac aqui,
dos sistemas operacionais. Tá? Conteúdos da unidade 3. Fundamentos de engenharia de software para construção e layout de interface. O objetivo específico seria conhecer as técnicas para o projeto de avaliação de interface e interação de sistemas computacionais com base nos fundamentos da engenharia de software. Né? Aí eu tenho, se vocês forem observar o que é o passado, né, como é que eu interagia com o computador, e hoje o futuro, que a gente, esse aqui é do filme, se não me engano, é do filme de IA, e você tem aqui já uma interação completamente dinâmica e no espaço, né, onde você manipula as interfaces. Lógico que a gente não chega ainda nesse nível, tá? Isso aí ainda está em nível de ficção, mas estudos já estão avançando para que a gente chegue nesse patamar. E agora a gente vai abordar a importância da HC, tá? E alguns conceitos básicos. Interface, né? A interface com o usuário é formada por apresentações de informações, de dados, de controles e de comandos, tá? É esta interface também que solicita e recepciona as entradas de dados, de controles e de comandos. Finalmente, ela controla o diálogo entre as apresentações e as entradas. Uma interface tanto define as estratégias para a realização da tarefa, como conduz, orienta, recepciona, alerta, ajuda e responde ao usuário durante as interações. Bem, essa aqui é um dos conceitos assim, que eu acho mais completos em relação a definir o que é uma interface, pois ela fala tanto das informações e os dados e os controles e os comandos que vão estar embutidos na hora de desenvolver a interface. E esses dados, controles e comandos é que define o diálogo que você vai ter entre você e o sistema, tá? A partir das entradas do sistema e as saídas do sistema. E esse diálogo, ele precisa ser recepcionado, ele precisa ser conduzido, ele precisa ser orientado, para que o sistema saiba responder ao usuário de acordo com a interação que ele efetiva. Tá? Então, a interface é isso, ela vai ter que prover tudo isso aí da melhor maneira possível, seja de uma forma ainda agradável, confortável, tá? E acessível. Qual a importância da interface? Né? Segundo Lucena e Lisenberg, a interface é importante para estabelecer um bom nível de conversação entre o usuário e o sistema computacional. O custo de um sistema computacional não se limita a hardware e software. É preciso treinar usuários, quanto mais difícil de aprender, mais caro é o treinamento, quanto mais difícil de usar, menor é o desempenho do usuário. Então, estes softwares tendem a ser rejeitados pelos usuários. Então, por isso que a importância da interface. Por quê? Porque com um bom desenvolvimento de uma interface, você vai permitir que o usuário converse com o sistema sem precisar de gastar tanto com treinamento, tá? E de garantir o desempenho desse usuário. O desenvolvimento de interface é processo caro, difícil, demanda tempo e que ainda há muito a ser empreendido. Uma interface bem elaborada é imprescindível em tráfego aéreo e usinas nucleares, pois o que deve ser feito e como deve ser feito precisa estar claro para o usuário daquela interface. Tá? Usuários comuns estão cada vez mais em contato com sistemas computacionais devido à popularização da internet e à disseminação de equipamentos e serviços que utilizam computadores, aumentando assim a diversidade dos sistemas, requisitando interfaces bem elaboradas. O sucesso de vendas de software interativos está diretamente relacionado à facilidade de uso e aprendizado do produto, tá? E a descrição adequada e correta das tarefas, inclusive a segurança de tais sistemas, são influenciados pela interface, que consome 50% dos recursos de desenvolvimento do sistema. Então, para eu ter um software fácil de usar e fácil de aprender, eu preciso pensar que a interface ela é importante e ela ter que ser bem projetada. Então, mesmo que ela me gaste, né, me leve a 50% dos recursos do desenvolvimento do sistema. Interação humano-computador. Área de estudo que está na interseção das ciências da computação e informação e ciências sociais e comportamentais, e envolve todos os aspectos relacionados com a interação entre usuários e sistemas. É uma disciplina preocupada com o design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano e com o estudo dos principais fenômenos ao redor deles. Tá? Então, ela não é só, a interação humano-computador, ela não é só da área da ciência da computação. Ela envolve também algumas ciências sociais. Quando eu falar lá da multidisciplinaridade dentro da interação humano-computador, nas videoaulas, vocês vão observar que existe uma série de outros conhecimentos que colaboram para que a interação humano-computador consiga ser realizada com sucesso. Dois conceitos importantes dentro da interação humano-computador, a interface e interação. E são conceitos que não podem ser estabelecidos ou analisados independentemente. Tá? Fornecer
explicações e previsões para fenômenos de interação usuário-sistema e resultados práticos para o projeto de interação são algumas das metas da EHC. Outras é apresentar recomendações para o projeto de interface que facilita a interação, testar a facilidade de uso de aplicações computacionais, relatar os problemas encontrados e apresentar possíveis soluções. Tá? Então, eu tenho que, como meta, além de recomendar, ou seja, de fazer o meu projeto de interface, é saber identificar os problemas e apresentar as soluções. Tá? Procedimentos de ensino da disciplina. Leitura e acompanhamento de conteúdo do fascículo impresso, estudo dos materiais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem, participação nos fóruns, tá, gente? É importante. Resolução das atividades à distância e das atividades avaliativas presenciais. Avaliação 1. Tá? A primeira atividade avaliativa da primeira unidade, né, da unidade 1, vai ser um fórum, tá? Então, a partir da leitura das aulas da unidade 1 e do vídeo Princípios de Design em IHC, que vai ser disponível lá na seção de material complementar, o que você considera como mais determinante para que uma interface tenha uma boa IHC? Né? Ilustre sua resposta indicando o site da web, um para uma IHC mal projetado e outro para uma IHC bem projetado. Então, nesse caso, você, dentro do rol de conteúdos da unidade 1, que lá vai falar os princípios de design, né, os componentes do IHC, você vai dizer o que você acha mais determinante para uma boa interface. Tá? E exemplificar. Um site, pegue aí um site ou um sistema que é mal projetado, que você considera mal projetado, e um site que você considera bem projetado. Na unidade 2, já a atividade avaliativa é um questionário ensaio. Vocês vão ter 3 questões, tá? A primeira, explica o que você entendeu sobre atributos de usabilidade listados. Aí eu citei aqui 3, erros, facilidade de relembrar e facilidade de aprendizagem. Segundo, explique o que você entendeu sobre os princípios de design para usabilidade, o que é tempo suportável, relevância de conteúdo e manter a consistência. E a terceira, pesquise 2 sistemas ou sites que ofereçam alguma forma de acessibilidade. Nesse momento a gente vai ter falado já qual a importância da acessibilidade, quais são as deficiências que existem e que devem ser contempladas, a legislação que prevê que os sites e todos os sistemas devem ser acessíveis, tá? E aí, nesse caso, você vai trazer 2 sites que oferecem acessibilidade e indicar nesse site que você vai colocar qual a deficiência suprida. É o deficiente visual, é o deficiente auditivo, né? Coloque o link de acesso para que a gente possa validar isso, né? Corrigir o que você está indicando. Ou então, tira o print da tela identificando o componente utilizado para prover acessibilidade. Tá? O que ele usou, né, para que um deficiente auditivo possa interagir com esse sistema? O que ele usou para um deficiente visual interagir ou um deficiente só com baixa visão? Tá? Então, você vai exemplificar aí com 2 sites. Na unidade 3, é uma tarefa de envio único, tá? Considerando as aulas disponíveis na unidade 3, elabore uma síntese de no máximo 2 páginas e descreva o que você achou mais importante em cada uma das 4 etapas do design de sistemas interativos. Tá? São 4 etapas e você vai explicar cada uma delas. Tá? A síntese deve ser elaborada em equipes formada por 4 alunos. Faça também uma correlação dessas 4 etapas com as 4 macroetapas do processo de desenvolvimento de software sugerido pela engenharia de software. Tá? Isso aí é uma atividade também de pesquisa que você vai fazer essa correlação. Certo? Então, você vai explicar as 4 etapas e em cada uma das etapas você vai fazer uma síntese do que você achou mais importante em cada uma delas. E aí você vai enviar para que seja corrigido. Os recursos que vamos utilizar: computador, datashow, fascículo, textos impressos, ambiente virtual de aprendizagem, com suas ferramentas e todo o material de consulta, tá, que vou disponibilizar. Aqui são as referências, tá, que eu utilizo para desenvolver essas aulas. E também que dá subsídio aí às informações que foram passadas, tá? Espero que vocês aproveitem bem a disciplina, tá? É uma disciplina que ela é interessante porque ela envolve uma gama de outros conhecimentos, tá? E ela, no final, acaba se materializando dentro do sistema computacional quando planejado, logo após projetado. Bem, agora a gente vai fazer a parte da atividade diagnóstica, tá? E vou explicar aqui para vocês como é que ela vai se dar. Tá? Descrição. A atividade diagnóstica será feita em grupos formados por até 5 alunos. Você deve assistir ao vídeo Interação Humano-Computador, que vai ser disponibilizado para vocês.
Tá aqui o link também, caso vocês queiram depois acessar, tá? Esse vídeo aborda alguns conceitos básicos sobre HC e sua relevância no projeto de sistemas para o web. Em seguida, os grupos devem ler o texto, a importância do projetista de interfaces, ok? E esse texto, ele descreve a função do projetista de interface, abordando a importância de uma interface bem projetada para o usuário de sistemas, que vai acabar ajudando também vocês a fazerem a atividade da unidade 1. Okay? Após a realização dessas atividades, né, de assistir o vídeo e ler o texto, os alunos deverão responder aos questionamentos disponibilizados pelo tutor. As respostas serão apresentadas pelo grupo para todos da turma. Tá? Cada grupo deve usar no máximo 10 minutos para representar a síntese de duas respostas, tá? Das duas respostas. Então, vocês vão ter aí, depois da leitura e de assistir o vídeo, vocês vão ter um tempo, tá? Para poder fazer essa síntese. O tutor vai orientar em alguns questionamentos para poder vocês terem como guia para desenvolver essa síntese. E depois vocês vão ter 10 minutos para cada grupo apresentar, tá? A sua síntese. Aqui são as questões orientadoras, né? Quais os 3 fatores prioritários que devem ser considerados no desenvolvimento de um projeto de sistemas? Qual o mais importante? Justifique sua resposta. Por que a interface é um fator relevante no desenvolvimento e na aceitação de sistema? Quais os atributos que são de responsabilidade do projetista de interface? E a quarta explica a seguinte afirmação: as pessoas não devem ter que mudar radicalmente para se adequar a um sistema. O sistema, sim, deve ser projetado para se adequar aos seus requisitos. Né? O que você entendeu aí dessa última e as outras para nortear o resumo, o síntese que vocês vão desenvolver. Aqui é uma citação do Steve Jobs, né, em 2008 para a revista Fortune. Né. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você vai se focar, mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Isso aqui é uma premissa muito importante para que a gente possa fazer uma boa interface, tá? Eu sei que o foco vai estar nas atividades, vocês vão com as aulas vocês vão entender isso que eu estou falando, nas pessoas, no contexto, né? Mas para cada um isoladamente, as pessoas, vocês vão ter que identificar quem é o seu usuário total, ali completo, com todas as suas restrições, mas também desconsiderar aí aquilo que não é viável, aquilo que não é o objetivo, a meta do meu sistema computacional. E às vezes isso acaba interferindo mais do que você definir o seu foco. Tá? Então é importante saber selecionar e escolher cuidadosamente, tá? As suas soluções, porque vão vir muitas soluções com muitas ideias de outras pessoas e você tem que saber eliminar aquelas que não são relevantes. Ok? Bem, eu espero que aproveitem a disciplina, tá? Vamos estar juntos aí no mês. Deixem sempre as suas dúvidas no fórum de dúvidas, marquem, não deixem acumular as atividades, tá? E a gente vai estar aqui para poder fazer essa condução desse trabalho, tá ok? Até mais.